Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus. Não há outro Deus como nosso Deus. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus Como nosso Deus, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento tão precioso aqui na Tua casa, Senhor. Te agradecemos porque foi o Senhor mesmo que nos escolheu, o Senhor mesmo que nos trouxe até aqui, meu Pai.
sabemos que o Senhor tem um propósito nisso, meu Pai. Que o Senhor mesmo continue falando aos nossos corações no decorrer deste culto. Que o Senhor também receba o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração a Ti nesta noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor, de um modo todo especial pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Nós choramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Os demais que aqui permaneceram, vamos todos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abram as suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 4, versos de 13 a 21. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das cartas de João que nós temos realizado nos nossos cultos dominicais noturnos. O texto base dessa noite, primeira carta de João, capítulo 4, versos de 13 a 21. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia Sagrada, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. O texto está sendo projetado aqui no nosso Data Show também. Mas se você estiver com a sua Bíblia, não deixe de abri-la. Primeira carta de João, capítulo 4, versos de 13 a 21. Glória a Deus ou misericórdia? Esse glória a Deus foi muito fraco, hein, meus irmãos? Para quem vai ouvir a palavra de Deus agora. Glória a Deus, meus irmãos? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer a exposição bíblica das cartas de João. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando nessa noite, então para que todos acompanhem o raciocínio que tem sido desenvolvido aqui durante os últimos dias, nós vamos fazer aqui algumas recapitulações, meus irmãos, a respeito das características gerais, a respeito das cartas de João e de modo mais específico dessa primeira carta que tem sido alvo das nossas pregações e nossos cultos dominicais noturnos. Primeiramente, meus irmãos, o autor dessa primeira carta, apóstolo João, o mesmo autor do quarto evangelho do livro do Apocalipse, o discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João, meus amados, dentre todos os discípulos de Jesus, não é à toa que ele recebeu esse carinhoso apelido, digamos assim, do mestre, de o discípulo amado. João, ele tinha de fato uma intimidade, uma proximidade muito grande do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A narrativa bíblica, ela nos mostra que no momento da crucificação, João ali esteve presente junto ao nosso Senhor Jesus, acompanhando os seus últimos momentos de vida nessa terra. E João, meus irmãos, enquanto apóstolo, enquanto discípulo de Jesus, teve aí a honra da parte de Deus de nos deixar como literaturas o Evangelho
seu evangelho, o evangelho escrito por João, a essas 3 cartas que nós estamos expondo aos irmãos dos cultos dominicais noturnos, e também o livro do Apocalipse, que está sendo também estudado por nós nos cultos de estudo bíblico realizados na quarta-feira. Então, o autor dessa primeira, assim como da segunda e da terceira, o apóstolo João, o discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus. A data, meus irmãos, aproximada em que essa primeira carta foi escrita, entre 85 e 95 depois de Cristo. Lembrando os amados irmãos que esses livros, raramente os livros da Bíblia Sagrada, e de modo especial o Novo Testamento, reivindicam, meus irmãos, uma data específica na qual eles tenham sido escritos. Então, na verdade, com base em muitos estudos literários, históricos e outras características são levadas em conta pelos estudiosos para chegarem nessas datas aproximadas. E segundo, então, a maioria dos estudiosos, a data aproximada na qual esta primeira carta de João foi escrita foi, então, o ano de 85, entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo. Os destinatários originais, meus irmãos, as 3 cartas de João fazem parte, meus irmãos, dentro da literatura neotestamentária, daquilo que nós chamamos de cartas gerais, que se diferem das chamadas cartas paulinas. As cartas paulinas, além de terem sido escritas pelo apóstolo Paulo, elas tinham destinatários específicos, ou pessoas específicas, ou comunidades cristãs específicas. Nisso elas se diferem das chamadas cartas gerais. As cartas gerais, apesar de algumas delas, como as de João, terem como destinatários algumas comunidades cristãs, mas a mensagem dessas cartas era dirigida aos crentes de uma maneira geral, de uma maneira mais globalizada. Por isso é que elas recebem essa nomenclatura de cartas gerais. No que diz respeito à primeira carta de João, meus irmãos, os destinatários originais, aqueles a quem, de princípio, João, então, destinou essa primeira carta, foram eles, um grupo específico de cristãos com os quais João tinha estreito relacionamento, porém de identidade desconhecida. Então, nós não conhecemos, na primeira carta de João, não é identificada essa comunidade de crentes para quem ele está escrevendo, mas pela leitura da carta, pelas características da carta, fica claro, meus irmãos, que João, ele tinha uma intimidade, um conhecimento muito próximo com esses cristãos para os quais ele estava destinando esta primeira carta. O propósito, meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu essa carta lá entre 85 e 95 depois de Cristo, qual foi o seu intuito? Qual foi o seu objetivo original? Alertar os crentes sobre os falsos mestres e as doutrinas heréticas do gnosticismo e docetismo, bem como estimulá-los a um estilo de vida coerente com o ensino de Cristo. Praticamente, meus irmãos, em todas as cartas do Novo Testamento, nós observamos uma preocupação muito grande por parte dos seus escritores com as heresias, com os falsos ensinos que já estavam sendo disseminados há 2000 anos atrás por uma série de grupos. As cartas de João, meus irmãos, e também no Evangelho e no próprio livro de Apocalipse, nós observamos o apóstolo João destinando um cuidado especial a 2 doutrinas heréticas que surgiram há 2000 anos atrás e que existem até os dias de hoje, logicamente que com outras nomenclaturas. Essas doutrinas são chamadas de gnosticismo e docetismo. Nessa primeira carta, João trabalha de modo mais específico o chamado docetismo. O que os docetistas ensinavam, meus irmãos? Eles ensinavam que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus, na verdade, foi simplesmente um invólucro carnal sobre o qual o Deus Espírito esteve presente e que depois ali da crucificação ele foi descartado. Então, para resumir, os docetistas eles negam a humanidade de Jesus Cristo. Afirmam que na verdade Deus esteve presente na carne de Jesus como Espírito que ele é, mas depois da crucificação essa carne foi completamente rejeitada. Negam a humanidade de Jesus. E João, então, na sua primeira carta, meus amados, ele vai batalhar diligentemente para mostrar tanto
tanto para os crentes dessa comunidade específica para quem ele enviou a carta originalmente, como para esses hereges, para esses falsos mestres, que Jesus era sim 100% Deus e era também 100% homem. As duas naturezas coabitavam na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente, meus irmãos, que fisicamente ou biologicamente falando, explicar uma situação como essa é completamente impossível. Mas é justamente por isso, meus amados, que nós, ao sermos chamados, vocacionados ao Evangelho, nós somos chamados por meio da fé e não por meio da simples razão. Há muitas coisas, meus irmãos, que dizem respeito ao nosso Deus, que se nós formos procurar explicações científicas para elas, nós jamais acreditaríamos. Nós somos desafiados a crer em Deus em toda a sua complexidade, antes de mais nada, por meio da fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se pode ver. E nesse sentido, meus irmãos, são inúmeros os exemplos bíblicos que nos mostram claramente a natureza divina de Jesus Cristo coabitando com a sua natureza humana. Jesus, ao mesmo tempo que dá provas da sua divindade, dá provas também, biblicamente falando, da sua humanidade. Os docetistas, porém, não acreditavam nessa humanidade. E João, na sua primeira carta, os combate duramente. Amém? Pode voltar lá para o texto. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos a primeira parte desse capítulo 4, onde foi abordado um dos atributos, irmão Vantuil, chamados de atributos comunicáveis de Deus. Por que esse atributo é um atributo comunicável? Porque Deus, irmã Luciana, Ele compartilha dessa sua característica com os seus filhos aqui na terra. Ele comunica dessa característica, dessa qualidade, com os seus filhos dessa terra. João, meus amados irmãos, esse capítulo 4 da sua primeira carta, ele vai nos falar do amor de Deus. Deus como sendo um Deus de amor. E esse atributo, meus amados, é um atributo comunicável porque Deus exige dos seus filhos que eles sejam tão amorosos em relação ao seu próximo como Ele foi e é. Aliás, meus irmãos, nós falamos aqui no domingo passado e falaremos novamente neste domingo, dando sequência ao capítulo 4 da primeira carta de João. O amor de Deus é de fato algo extraordinário, maravilhoso e foi demonstrado inequivocamente pela morte do seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Dissemos aqui, meus amados, no domingo passado, que eu volto a repetir nesse momento, que se você vasculhar todas as chamadas religiões dessa terra, você não encontrará em nenhuma delas um Deus que foi capaz de se auto-esvaziar, de se auto-humilhar, de abandonar a sua glória e a sua majestade, se tornar carne humana como eu e você, e morrer, meus irmãos, uma morte vergonhosa, como a morte de cruz que foi infligida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus foi capaz de fazer por nós, meus amados, nenhum outro suposto Deus na história da humanidade foi capaz de fazer. E como eu disse para os amados irmãos aqui no domingo passado, e novamente volto a repetir, a própria história secular reconhece isso, dividindo ela entre antes de Cristo e depois de Cristo. O próprio meio secular, meus irmãos, reconhece a extraordinariedade dos feitos de Jesus e a importância de Jesus Cristo para a humanidade. E tudo isso, meus amados irmãos, por uma prova maravilhosa e extraordinária de amor. Que outro você conhece que tenha sido ou que possa ser capaz de morrer como Jesus morreu, para que você pudesse alcançar a vida eterna por meio da fé no seu nome? Essa pessoa, meus amados irmãos, simplesmente não existe. E é para falar desse amor maravilhoso que João
escreveu aqui estes versos, especificamente no capítulo 4 da sua primeira carta. Vamos ver, meus irmãos, versículo após versículo, e vamos entender então, mais uma vez, o que João tem a nos dizer a respeito dessa característica tão essencial e maravilhosa de Deus, que, como eu já disse, Ele compartilha comigo e com você. Da mesma forma que Deus é amor, Ele espera que eu e você, como filhos dele, como cristãos, como discípulos de Jesus, sejamos também amorosos, exercitemos esse amor diariamente, nos nossos círculos familiares, nos nossos círculos estudantis, nos nossos círculos profissionais, com o nosso próximo. Versículo 13, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Meus irmãos, esses dois versículos, quando o apóstolo João ele utiliza aqui a primeira pessoa do plural, ele está se referindo tanto a ele como aos demais apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, que receberam do próprio Jesus, a partir da sua ascensão aos céus, no dia de Pentecostes, no evento citado aí no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquela ocasião, cada um dos apóstolos de Jesus recebeu dele o Espírito Santo de Deus, como cumprimento de uma profecia antiga que estava destacada ali no profeta Joel. João, então, que ele fala, quando ele diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, ele, antes de mais nada, está fazendo uma referência a ele e aos demais apóstolos de Jesus, que receberam o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, e ali foram revestidos de poder dos céus para darem continuidade ao testemunho de Jesus Cristo por toda a face da terra. Fato é, meus irmãos, que a exemplo dos apóstolos de Cristo, cada um de nós, no momento em que crê em Jesus, nós também somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós falávamos aqui na nossa escola bíblica dominical sobre a obrigatoriedade, o dever que cada crente tem de testemunhar. E nós falávamos aqui para os amados irmãos que esse ato, que esse dever, meus irmãos, assim como todos os outros que nós exercemos na nossa vida cristã, toda a nossa obediência, meus irmãos, à palavra de Deus, ela não é feita, irmã Luciana, com base apenas nos nossos próprios esforços. E graças a Deus por isso. Porque se nós, irmão Vantuil, dependêssemos das nossas próprias forças apenas para obedecermos a Deus, para cumprirmos com o seu chamado, nós estaríamos perdidos. Mas Deus, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, não nos deixou órfãos, nos enviou o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo que nos selou no dia em que eu e você cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, é esse Espírito, irmã Maria, que nos capacita. É esse Espírito, irmão Adair, que nos fortifica, que nos ensina, que nos orienta, que nos impulsiona nessa tarefa que, antes de mais nada, meus irmãos, antes de ser uma tarefa, uma obrigação, é um privilégio. Neste privilégio de testemunhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, meus irmãos, nos capacita, nos move, nos impulsiona a falar de Jesus. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Foi isso, meus amados irmãos, que os apóstolos de Jesus fizeram a partir do momento que foram comissionados por Ele, que receberam ali no dia de Pentecostes o revestimento do Espírito Santo de Deus. Não pararam, irmão Adair, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas que estiveram à sua e levaram essa pregação até as últimas consequências. Morreram pregando o nome de Jesus Cristo. E também, meus irmãos, como eu disse aqui hoje pela manhã na nossa EBD, ninguém, meus amados irmãos, morre à toa, a menos que seja um louco.
E nós, obviamente, que não estamos tratando aqui de loucos, porque nós poderíamos até considerá-los como loucos se estivéssemos falando aqui de 1, 2, 3 ou quem sabe 10 pessoas no máximo. Mas são muitos os testemunhos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, de homens e mulheres que deram a sua vida pregando o Evangelho. E o fizeram, meus amados irmãos, porque estavam sendo capacitados pelo Espírito e porque sabiam que Jesus Cristo era e é o único meio pelo qual um pecador pode ser salvo da condenação pelo seu pecado. Acreditavam, meus amados irmãos, verdadeiramente nisso e levaram essa pregação até as últimas consequências, morrendo alguns deles, mortes inclusive até piores do que a do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma coisa, meus amados irmãos, Jesus espera de mim e de você. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, assim como esses apóstolos. E assim como eles, movidos por esse Espírito, pregaram o nome de Jesus até a morte, Deus espera que eu e você façamos a mesma coisa. Trabalhos maravilhosos como esse dos Gideões, meus irmãos, são uma das oportunidades que Deus nos dá de levarmos esse evangelho maravilhoso adiante à vida de tantas e tantas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso e ter esse contato especial com a palavra de Deus, que é, no final das contas, um contato direto com o próprio Deus, com o próprio Criador. Mas o texto continua, meus irmãos. No versículo 15, João nos diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Todas as vezes, meus amados, que nós subimos até este púlpito para pregar o Evangelho, nós damos a você que está nos ouvindo, que está aqui presente neste templo, nós damos a você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, a oportunidade de refletir na sua condição enquanto pecador, de refletir na necessidade que você tem de se arrepender dos seus pecados e de fazer isso que João está nos dizendo nesse versículo 15: confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É somente, meus amados, por meio de uma confissão sincera do nome de Jesus Cristo, como sendo Ele o Filho unigênito de Deus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador. É somente através desta confissão sincera que nós podemos alcançar graça aos olhos do nosso Deus, termos os nossos pecados perdoados e a vida eterna conquistada por meio da fé. Você crê nesse Jesus? Você já confessou esse Jesus Cristo? Já o reconheceu como Senhor, Salvador da sua vida? Você já parou para pensar, para reconhecer que você é um pecador e que na condição de pecador você está afastado de Deus? E que a única forma de você se reconciliar com Ele é por meio de uma fé sincera com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Sem um reconhecimento sincero dos nossos pecados, meus amados, nós não podemos nos aproximar de Deus. Sem confessar, sem reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não podemos nos aproximar desse Deus, e muito menos receber dele o perdão pelos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 16, meus amados: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo.
Aqui, meus irmãos, o apóstolo João ele volta novamente a falar da importância do amor, como sendo aí a característica principal do nosso Deus, e que, obviamente, se essa é a característica principal de Deus, deve também, irmão Gesmar, ser a minha característica, a sua característica. E como nós já dissemos para os irmãos aqui domingo passado, meus amados, e eu volto a repetir, quando João nos fala aqui de amor, ele não está falando de qualquer amor, desse amor simplório, humanista e egocêntrico com o qual nós estamos acostumados a lidar no mundo afora. O amor de Deus, meus amados, revelado nas Escrituras, o amor ágape de Deus, o levou, irmã Luciana, a oferecer o seu próprio filho para morrer por cada um de nós. E como nós aprendemos aqui na primeira parte do texto, meus irmãos, no domingo passado, Deus espera que você, para provar este amor, esteja disposto a fazer a mesma coisa pelo seu semelhante, irmão Odair. Deus espera que eu esteja disposto a fazer a mesma coisa pelo meu semelhante, se for necessário. E aqui, meus amados irmãos, fica o desafio que nós não podemos deixar de fazer a cada um de vocês. Será que nós de fato estamos dispostos a pagar esse preço de amor pela pessoa que está do nosso lado? Nós precisamos reconhecer, meus amados, que nós às vezes desistimos muito fácil das pessoas. Interessante o exemplo que os nossos irmãos gideões deram aqui em um daqueles vídeos. Se aproximaram de um rapaz que estava ali drogado, estava ali entorpecido, estava nervoso para entregar um Novo Testamento. Entregaram o Novo Testamento para ele, e o que ele fez naquele momento? Jogou o Novo Testamento no chão, cuspiu, enfim, desfez daquele momento precioso em que aqueles servos de Deus estavam ali cumprindo a sua missão, entregando o Novo Testamento. Mas ele não desistiu, irmão Vantuil. E aproveitando ali do nervosismo e até mesmo da falta de atenção daquele jovem, pegou um outro Novo Testamento e colocou na mochila dele. E aquilo lá na frente fez a diferença na vida daquele homem. Esse é um exemplo simples, meus irmãos, que nós podemos citar aqui, de que enquanto filhos de Deus, sabendo nós da existência de pessoas que estão ao nosso lado caminhando a passos largos para o inferno, nós não podemos nos acomodar, nos compactuar com essa situação e simplesmente desistir dessas pessoas. Atitudes simples, meus amados, da nossa parte, como essa feita por esse Gideão, acabam fazendo a diferença na vida das pessoas, como acabou fazendo na vida daquele jovem. Mas novamente eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Quantas e quantas vezes nós desistimos? Às vezes por coisas poucas, meus amados. Às vezes nos aproximamos de uma pessoa para falar do amor de Jesus, a pessoa simplesmente sai, às vezes nem retruca, nem nos fala palavras mais grosseiras, simplesmente sai, e nós ali já nos sentimos ofendidos com aquilo e nos achamos no direito de nunca mais procurar aquela pessoa e insistir com ela para que ela ouça a mensagem de Jesus, que da mesma forma que foi tão preciosa para você, com toda certeza pode e será para ela. Desistimos muito fácil, meus irmãos. E eu às vezes me pergunto, Jonatas, se Jesus tivesse desistido assim tão facilmente de nós, o que seria de nós hoje? Já parou para pensar nisso, irmã Maria? Se Jesus tivesse desistido de nós, irmãos, e olha que quando Jesus esteve ali no jardim do Getsemane, meus amados, vivendo ali aqueles momentos de angústia pré-crucificação, ele então levanta os seus olhos para o Pai e diz o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Já pensou se ele parasse ali, irmã Maria, e Deus tivesse passado aquele cálice? Mas Jesus perseverou na sua oração e disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua.
Uma das formas, meus amados irmãos, de nós provarmos o amor de Deus através de nós é exercitando a perseverança. É insistindo, meus amados, com aqueles que, por várias outras classes de pessoas, já foram completamente excluídos e esquecidos. E como é bom, meus irmãos, quando nós nos compadecemos desses excluídos, quando nós nos compadecemos dessas pessoas esquecidas, insistimos com elas, perseveramos com elas e vemos depois, lá na frente, essas pessoas dando bom testemunho de Jesus. É aquele sentimento de satisfação e de gratidão nos nossos corações que nos leva a perceber, valeu a pena investir nessa vida. E ainda, meus amados irmãos, eu digo a vocês, ainda que você passe a sua vida inteira e não veja aquela pessoa com quem você insistiu, seguindo os passos da fé como você desejaria, ainda assim, tenha certeza que valeu a pena. Porque como já foi dito nessa noite, meus amados, a palavra de Deus, uma vez que ela é lançada, ela nunca volta vazia. Para aquelas pessoas, meus irmãos, que ela não serviu para levá-las ao arrependimento e conduzi-las à salvação, com toda certeza, essa palavra servirá para julgá-las e condená-las. Nunca a palavra de Deus volta vazia. Não se esqueça disso. Não deixe de amar, não deixe de insistir, não deixe de perseverar, levando este amor adiante. Amém? Quando nós, meus amados irmãos, exercitamos esse amor, como João nos diz aqui, no versículo 17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Quando nós exercitamos o amor, meus amados, nessa terra, é como se Jesus Cristo, meus irmãos, falasse diretamente com as pessoas através de nós. Se o amor é a principal característica dele, essa deve ser a nossa principal característica. Quando nós exercitamos o amor em nossas vidas, Jesus Cristo fala diretamente com as pessoas através de nós, através de mim, através de você. E o texto continua, meus irmãos. Versículo 18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De fato, meus irmãos, quando nós falamos do amor que Deus tem por nós, e que o levou inclusive a sacrificar o seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não viesse a morrer, esse amor, meus irmãos, ele lança fora todo medo. Uma vez que nós temos conhecimento desse amor, não há razão pela qual nós devamos temer o que está por vir depois da morte. A nossa eternidade, meus amados irmãos, ela está completamente resguardada pela nossa fé em Jesus Cristo. Temos a certeza daquilo que nos espera. Quando você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, você tomou para si esta certeza, a certeza de que um dia Jesus Cristo voltará. E voltando Jesus, você será levado juntamente com Ele para reinar eternamente ao seu lado nas regiões celestiais que estão preparadas para todos os filhos de Deus desde a fundação do mundo. O amor, meus irmãos, quebrou definitivamente qualquer temor da nossa parte em relação à eternidade. Você não tem mais, irmão Alex, razões para temer a sua eternidade. Teria se Jesus não tivesse morrido por você. Mas a sua fé em Jesus Cristo te dá a certeza de que na eternidade você estará ao lado dele. A sua fé, irmão Gesmar, em Jesus Cristo te dá a certeza de que na eternidade você estará ao lado dele para todo sempre. Mas se você não tem Jesus, se você não crê nesse Jesus, aí sim você tem fortes razões para temer.
O inferno, meus amados irmãos, preparado por Deus para o diabo e seus demônios e todos os rebeldes, com toda certeza, é o pior destino para o qual um ser humano possa ir. Viver eternamente separado de Deus, viver eternamente separado do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, e ainda tendo por companhia o diabo e seus demônios. Com toda certeza, meus irmãos, esse é o pior destino para um ser humano na face da terra. E aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que, ao contrário do que João diz, ainda não confessaram Jesus como sendo o Filho de Deus, você sim tem inúmeras razões para temer. Versículo 20, meus amados. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Meus amados, Jesus, fazendo uma releitura de todas as ordenanças e mandamentos que já haviam sido deixados por Deus no Antigo Testamento, fez então, irmão Adair, uma síntese maravilhosa desses mandamentos e nos deixou, meus irmãos, como regra pátria, como regra fundamental, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O apóstolo João, meus amados, ele foi muito feliz ao fazer esta afirmação, porque ela nos remete necessariamente a uma reflexão que nós precisamos fazer quanto à nossa condição verdadeira em relação a Deus e em relação às pessoas que estão à nossa volta. João está dizendo aqui, meus amados, e prestem bastante atenção nisso que eu estou dizendo a vocês, nisso que o apóstolo João nos deixou registrado nesse texto, porque isso de fato é muito importante. João está nos dizendo aqui, meus amados, que aquele que não é capaz de amar aqueles a quem ele consegue ver, jamais será capaz de amar a Deus que ele não pode ver. É uma afirmação, meus amados, que o apóstolo João está fazendo. E como eu disse aos amados irmãos, essa afirmação, ela necessariamente nos remete a uma reflexão fundamental. Eu e você precisamos parar para pensar se somos de fato filhos de Deus e temos demonstrado esse amor na prática em nossas vidas. Porque não demonstrar este amor na prática significa, meus amados irmãos, necessariamente que nós não amamos a Deus verdadeiramente. Como posso eu amar a Deus que eu não vejo e não amar o Gesmar que eu estou vendo diante de mim? Como posso eu, irmão Genivaldo, amar a Deus, um Deus invisível, um Deus espírito, e não amar você, meu irmão? Como posso eu, irmão Adair, amar a esse Deus invisível e não amar você? E quando falamos de amor aqui, meus amados, não falamos, meus irmãos, de um mero sentimento. Nós, meus amados, no mundo ocidental, estamos muito acostumados a tratar o amor como um mero sentimento. O interessante é que o oriental, ele dá um sentido para o amor, irmão Vantuil, totalmente diferente daquele que nós temos aqui no Ocidente. Sentido esse, inclusive, que é levado em consideração na Bíblia Sagrada, que foi escrita aí por judeus, por esses povos orientais que tinham um entendimento completamente diferenciado a respeito do amor e viam esse amor não apenas como um mero sentimento, mas sim como uma atitude prática, como uma decisão que nós tomamos, mesmo antes de nós sentirmos qualquer coisa.
Amar de palavras, meus irmãos, é muito fácil. Viver o amor na prática é o grande desafio que João nos deixa nessa noite. E que eu retransmito a cada um de vocês. Se não amarmos, meus amados, uns aos outros, nós jamais seremos capazes de amar verdadeiramente a Deus, a quem nós não podemos ver. Você ama a Deus? Você ama o seu próximo? Você ama o seu semelhante? Feche os seus olhos nesse momento. A palavra de Deus nessa noite mais uma vez nos falou do amor. Esse atributo essencial de Deus que Ele comunica conosco e espera que nós exercitemos na prática, uns pelos outros. Nós precisamos reconhecer, meus amados irmãos, que precisamos amar muito mais. Nós somos filhos de Deus, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Graças a Deus, todos aqueles que aqui estão presentes, a grande maioria, já são crentes, já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, já declararam publicamente que amam a Deus sobre todas as coisas. Mas é importante, meus amados, que nós demonstremos esse amor a Deus na prática. E a principal forma de nós demonstrarmos este amor a Deus é amando o nosso próximo. Nós amamos o nosso próximo, meus amados, quando nós levamos esse Jesus maravilhoso que transformou as nossas vidas também para essas pessoas que estão perto de nós e que ainda não o conhecem. Seja através da entrega de Bíblias, como os Gideões Internacionais o fazem, seja através de um folheto, seja através de uma palavra amiga que você leva naquele momento de necessidade. A primeira forma, meus amados irmãos, de nós demonstrarmos amor pelos nossos semelhantes é comunicando a eles a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma vez que você levou esse Evangelho às pessoas, você também pode demonstrar o amor de Deus de várias outras formas. Cuidando das necessidades, estando perto nos momentos difíceis, amparando, socorrendo, enfim, meus irmãos, são várias as maneiras, as formas pelas quais eu e você podemos e devemos demonstrar na prática que nós amamos o nosso próximo, que nós amamos o nosso semelhante. Eu sei que a grande maioria dos irmãos que aqui está me ouvindo nessa noite já tem feito isso. Mas eu creio também, meus amados, que assim como eu, muitos dos irmãos devem estar reconhecendo nesse momento que nós podemos melhorar um pouco mais. Que nós podemos amar um pouco mais. Que esse amor maravilhoso de Deus, ele pode se manifestar ainda mais através da minha vida e da sua. E por isso, meus amados irmãos, que nessa noite eu quero convidar a você, se você entendeu essa mensagem, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você nessa noite deseja fazer esse pedido a Deus, para que Ele fale ao coração das pessoas à sua volta, usando o amor dEle através da sua vida. Se você nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, deseja pedir a Deus que te use como esse instrumento de amor cada vez mais intenso no lugar em que você está semanalmente, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Se você reconhece que precisa amar muito mais
do que você já tem amado. Coloque-se de pé no lugar em que você está. E eu vou orar pela sua vida nessa noite. De nada adianta, meus amados, nós dissermos que amamos a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. A nossa oração nesse momento, meus amados, deve ser a seguinte: ensina-nos, Senhor Jesus, a amar cada vez mais. Não de palavras, mas com atitudes sinceras. Porque amando verdadeiramente, meus irmãos, nós estaremos cada vez mais próximos de Deus. E seremos cada vez mais reconhecidos pelas pessoas como discípulos dele. Nós não somos reconhecidos como discípulos de Jesus, meus amados, pela guerra, pelas discussões, pelos embates. Nós seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus, meus irmãos, pelo amor, que é a principal característica, o principal atributo do nosso Deus. Fale com Ele nesse momento e peça a Ele que multiplique o amor dele na sua vida, para que você tenha condições também de multiplicar este amor na vida de outras pessoas. Faça a sua oração nesse momento, que eu, como pastor dessa igreja, estarei orando por você. Senhor nosso Deus, cada um de nós nesse momento se coloca de pé diante da Tua presença, reconhecendo, ó Pai, após a ministração da Tua palavra nessa noite, que nós precisamos amar muito mais. Nós reconhecemos, ó Pai, que o amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós foi extraordinário, foi maravilhoso. E nós não podemos, ó Pai, guardar este amor apenas para nós. Nós não podemos, ó Pai, ser egoístas a tal ponto de negligenciarmos a necessidade de levar este amor maravilhoso a tantas e tantas pessoas que estão à nossa volta. E este amor, ó Pai, precisa ser levado não apenas por meio de palavras, mas principalmente através das nossas atitudes. Ensina-nos, ó Pai, nesta noite, a amar cada vez mais o nosso semelhante. Que as pessoas, ó Pai, à nossa volta possam olhar para cada um de nós e reconhecer Jesus Cristo em nossas vidas, não apenas pelo nosso discurso bonito, não apenas pelas nossas belas palavras, mas principalmente pelas nossas atitudes amorosas, que semeiam amor, paz, longanimidade, alegria, o fruto do Espírito Santo de Deus no coração de cada pessoa. Ensina-nos a amar, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos perseverantes, a não desistirmos com tanta facilidade das pessoas que têm estado à nossa volta e que aparentemente têm sido tão duras para com a Tua palavra e o Teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a amar de verdade, como o Senhor foi capaz de nos amar. É essa, Senhor Jesus, a oração sincera que nós fazemos nesse instante. Em Teu nome, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: ame como Deus te amou. Amém? Nós estamos chegando ao final de mais este culto, meus amados. E eu peço a cada um dos irmãos nesse momento que mais uma vez feche os seus olhos, curve a sua cabeça, e nós vamos orar encerrando este culto maravilhoso. Lembrando aos amados irmãos, os nossos queridos Gideões Internacionais estarão lá na porta juntamente comigo, cumprimentando cada um de vocês, e também estarão ali recebendo as ofertas dos irmãos. Se você quiser cooperar com a obra dos Gideões Internacionais, como eles disseram aqui, cada Novo Testamento custa quanto, irmão Vantuil? R$2? R$2,80. Uma oferta de R$2,80 já é suficiente para a confecção de um Novo Testamento.
Se você nessa noite deseja cooperar com esse trabalho, os irmãos estarão lá na porta com as suas Bíblias abertas, prontos para receber a sua oferta. E mais do que a oferta, não se esqueçam de continuar orando e intercedendo por este trabalho, que tem levado este amor, meus irmãos, do qual nós ouvimos essa noite, a milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo globo terrestre, através da distribuição dos Novos Testamentos. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que ouvimos nesta noite. E pedimos ao Senhor que complete esta mensagem nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo que vive em cada um de nós. Que sejamos de fato, ó Pai, convencidos pelo Teu Espírito da justiça, do pecado e do juízo. Que esta palavra, meu Pai, que nesta noite foi semeada em nossas vidas, possa, meu Pai, frutificar e gerar em nossas vidas frutos dignos de arrependimento, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade continuará se cumprindo na vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar